Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Ney Talk, me chamo Claudinei Silva, sou psicoterapeuta e sou o host aqui desse podcast que traz conteúdo denso para você, porque o mundo já tá cheio de superficialidade, não é verdade? E hoje é um podcast um pouquinho diferente. Você vai ver aí duas pessoas muito especiais, elas vão se apresentar para você e talvez esse podcast vai tocar no seu coração e vai passar uma mensagem que você precisa para a sua vida. Então, senta no sofá, senta onde você estiver, pega a sua pipoca, pega seu caderninho, que vai ter ótimos insights para você. Legal? Meus convidados queridos e amados, Sara, César, que especial ter vocês aqui, hein? É um prazer imenso. Muito obrigada por ter convidado nós, né? É isso aí, é um prazer imenso, uma oportunidade linda. Que legal, fico muito feliz mesmo. E a gente tem uma mensagem muito bonita para passar, né? Normalmente, eu faço um roteiro e eu apresento os meus entrevistados. Mas, algumas coisas me fizeram refletir ontem e não preparar um roteiro para hoje, né? Eu fui para casa ontem cansado, terminei a agenda, cheguei tarde em casa. E aí eu falei assim, senhor, que o senhor prepare amanhã esse dia. Porque talvez esse podcast não é para mim, não é para o César, não é para a Sara, mas sim para alguém que precisa ouvir a sua fala. E quando a gente prepara algo, talvez fique um pouco mecânico as coisas, né? E talvez não vai ser o que o senhor quer que a gente fale. E uma vez, o César, em uma das células, ele falou o seguinte, que a gente precisa se posicionar, porque muitas vezes a gente não se posiciona no lado do que a gente quer estar. E eu fui uma pessoa, César e Sara, que muito fui desacreditado. Eu era desacreditado de mim mesmo. E hoje Deus está dando a oportunidade de a gente estar com o microfone, um estúdio incrível, uma parceria incrível com a Vermark Vídeos, para que a gente possa, além de contribuir, compartilhar nossas histórias, também falar sobre um pouquinho da presença de Deus na nossa vida e falar sobre a superação dessa pessoa incrível que está aqui. Então, vou deixar para cada um de vocês se apresente, fale quem vocês são, o que vocês fazem, e a gente vai dar início a essa conversa. Pode ser? Pode ser? Claro. Então, começamos com as damas? Claro, sem dúvida. Ou com a que tem sempre, cabelo, César? Sempre tem cabelo. Pessoal, uma piada interna, Sempre. vocês não vão entender isso daqui, entendeu? Sarinha, tapete vermelho para você, não bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sara Bueno. Hoje eu sou palestrante, modelo, escritora e trabalho também com a parte de biomedicina, né? Hoje estou fazendo meus estágios de biomedicina. Há 6 anos eu me tornei uma mulher cadeirante, mas sempre trabalhei com a moda também, desde muito, muito cedo. E depois que eu me tornei uma mulher cadeirante, que é isso que eu vim falar para vocês hoje, a minha vida ela se transformou. Vou deixar o César se apresentar e depois a gente entra nessa história, porque tem muita coisa para falar para vocês. Legal. Bom, meu nome é Wagner César. Wagner César? Wagner César. Não, mas ele foi enganado, então, porque era só César. Não, mas até a minha mãe, se perguntar para ela, possivelmente ela vai falar que não conhece o Wagner. Bom, eu sou o Wagner César, todo mundo me conhece como César. Sou casado com a Fran, nós temos 2 filhos, o Benjamin e o Heitor. Sou representante comercial, represento hoje aqui em Maringá, Reco, também sou administrador de empresas e eu acho que é isso, E eu tenho uma coincidência que descobri agora, a Sara trabalha com moda, eu trabalho com moda, mas sou apaixonado por moda, adoro moda, Sara, adoro moda. E a gente tá nessa área já há algum tempo e Deus tem dado grandes oportunidades pra gente. Eu também tive um fato que mudou a minha vida, né, muito parecido com o da Sara. Foi quando eu conheci a Cristo, né, em 2006 eu fui apresentado ao Senhor e minha vida também foi transformada pelo Senhor e eu vivo coisas lindas no Senhor desde então. Como a Sara fala, as pessoas não se conectam por acaso, né, Sara? Sempre tem um propósito por trás. E eu conheci a Sara através da Fernanda, que está sentadinha ali assistindo a gente. Fui fazer uma palestra, e a Fernanda era uma das alunas dessa palestra, nós nos conectamos ali. E depois de um tempo, a Fernanda me procurou sobre um evento que a Sara vai fazer dia 22 de agosto. Semana que né? vem, Semana já. que vem. Não, se você estiver assistindo antes, semana que vem. Você que assistiu depois, talvez o evento já foi. Mas é 22 de agosto. E até então não conhecia a Sara. E conheci a Sara pela Fernanda. Foi uma surpresa bem grata, assim, da Fernanda lembrar de mim, pra gente poder ser um dos apoiadores, né, com o Instituto
no evento. E nessa conexão, depois tive a oportunidade de conversar com a Sara teve até o consultório, a gente conversou um pouco ali, ela foi conhecer a minha empresa também. Eu falei assim, cara, a gente tem algo aqui que a gente pode compartilhar. Tem uma história aqui de superação, de resiliência, que o nome em si da palestra é sobre resiliência, né? Sim. Mas também tem uma história divina aqui no meio. Eu falei assim, Sara, a gente precisa gravar um podcast. Eu expliquei para ela o podcast, que era o Ney Talk, e ela aceitou com muito amor estar aqui. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a história da Sara, porque há 6 anos, né, você falou que, Há 6 anos. que ficou cadeirante. E a vida mudou, né? Totalmente. Imagina, acho que tem a Sara antes e a Sara depois. Então, se puder compartilhar com a gente o que história que é essa, né? O que aconteceu e o que mudou na sua vida. E nisso a gente vai criando todo o enredo sobre isso. O César pode entrar também junto. E a gente vai seguindo por esse caminho, pode ser? Então, certeza. como que uma mulher, um cadeirante, porque eu não conheço pessoas assim, eu sou bem posso dizer assim, que meu grupo de pessoas ou como eu relaciono, eu não tive um contato muito próximo com pessoas cadeirantes. Mas talvez pelo meio social que eu tô. Sim. E quando eu conheci a Sara, cara, eu falei assim, cara, como eu sou pequeno. Quando ela chegou no consultório lá, eu falei assim, vou lá receber a Sara, né? E de repente já pega a cadeira para um lado e com a mão e joga pro outro. Eu falei assim, cara, eu já vi a Barbie com várias profissões. Agora uma Barbie que joga cadeira para um lado e cadeira pro outro, eu nunca vi. Eu achei que ela chegar com a assistente dela, com a Ferzinha que tem que estar com ela, chegou sozinha lá e se virando. E naquele momento eu falei, cara, como é que eu sou pequeno? Como eu sou pequeno? Então você me deu um presente naquele dia que eu te conheci, que você foi no consultório lá. Tá bom? Obrigada. Compartilhe um pouquinho com a gente essa jornada. Você falou que trabalha com moda. Sim. E eu sou modelo desde os 14 anos de idade. Então, desde os 14 anos de idade, eu trabalho nessa área e nesse meio. Eu já fiz bastante campanhas publicitárias, já desfilei muito. Então, eu antes da lesão, eu via focada com moda mesmo. Então, eu era modelo de passarela, modelo de maquiagem, modelo de publicidade, tudo. E já morava sozinha, já tinha uma certa independência financeira, já não estava mais dependendo dos meus pais para nada. E eu lembro que eu fui fazer um mês, assim, fora de casa, de viagens a trabalho mesmo, né? E eu fui fazer uma feira em São Paulo, quando eu tava indo para Brasília. O ônibus que eu tava foi assaltado, teve troca de tiro, eu fui baleada. E naquele momento que eu fui baleada, que eu falei, eu preciso falar dessa parte, porque ela é uma parte muito linda, assim. Sempre tive uma conexão muito grande com Deus, desde muito novinha, desde os 5 anos de idade, eu lembro de estar ajoelhada no cantinho da cama e ali conversando com Deus. E eu lembro que o dia que eu fui baleada, eu já senti que eu não ia mais andar. Eu já tinha sentido já totalmente que eu tava flutuando ali, que eu já tinha perdido o movimento das pernas. Então, naquele momento, eu simplesmente fechei os olhos e fiz uma prece para Deus e falei, Senhor, eu tô aqui, eu tô sentindo que eu não vou mais andar, mas eu tenho o desejo de viver. Eu tenho certeza que eu ainda não cumpri o meu propósito nessa terra. E eu preciso que o Senhor me escute. Eu brinco, eu falo assim que a gente faz até aquela oraçãozinha rápida, perdoe pelos meus pecados, me conduz à vida eterna. Mas é verdade mesmo, porque às vezes a gente acaba vivendo no automático, esquece um pouco de Deus, esquece de viver os propósitos que Ele tem na nossa vida. E naquele momento, parece que veio à tona, assim, aquele sentimento, sabe? E aí, eu fechei o olho, falei, Senhor, me tranquiliza, até tudo isso acabar. Tudo acabou. A minha amiga falou, amiga, acabou, já os bandidos já foram mortos, o policial tá lá atrás, porque na verdade foi um policial que pegou carona dentro do ônibus, e eu acredito que tenha sido uma casinha, não foi um assalto, na minha concepção não foi. E ela falou assim, já acabou tudo. Eu só falei assim, pega a coberta, estanca o meu sangue, que eu fui baleada. Ela falou, não, amiga, mas acabou tudo. Eu falei, por favor, só faça isso. E aí, eu sabia que o socorro ia chegar e ia socorrer primeiro o policial que tava baleado ali, não eu, né? Então, eu lembro que tinha um helicóptero chegando e tem um depoimento de uma enfermeira que ela colocou lá, que eu acho que eu até comentei com você, né, Ney? Ela comentou no meu Instagram falando assim, ela pedia tão baixinho pra Deus pra ficar, que ele escutou as orações dela, porque aos olhos dos humanos era impossível ela estar viva.
E aí, depois que eu vi esse comentário dela, eu falei, eu vou conversar com essa moça, né? Quero entender como que foi isso. Porque eu lembro, mas eu lembro muito pouco. E aí, ela falou que no helicóptero ele só entra uma pessoa. Não entra 2 pessoas ali. Então, é o médico, aí vai o paciente, leva até o hospital, depois vem socorrer outro. E ela viu que o policial estava muito baleado, que ele não ia sobreviver. Então, ela falou pro enfermeiro que estava com ela, olha, aquela moça, ela tem uma chance de sobreviver. Não tem como a gente deixar ela para trás. Se a gente deixar ela aqui, é impossível ela chegar viva no local. Aí ele falou, mas só tem uma maca e um banco, o que eu vou fazer? Ela falou assim, a gente vai amarrar ela no banco que nós vamos em pé. Mas a gente não vai deixar ela para trás. E aí, chegando lá, eu já tava desfalecendo e me reanimando, tomei 4 bolsas de sangue. E aí, nisso, fui pra UTI. Na UTI, eu fiquei 15 dias na UTI, 2 meses e meio internada. Mas eu falo que foi na UTI que eu vi realmente o que era o amor de Deus. Que era a compaixão do próximo. Porque eu lembro de estar desacordada, mas eu escutava muitas coisas, sabe? E eu lembro como era lindo as enfermeiras falando comigo. Elas levavam uns creminhos cheirosos e falavam assim, isso é muito lindo, eu vou passar esse creminho. Sei que não pode, mas estou aqui passando, eu sei que você é toda vaidosa. E elas foram tendo um cuidado comigo, um amor que não existia. E aí, eu lembro também, assim, que pra dormir, a saturação ia lá em cima. Quando pegavam na minha mãozinha, falavam comigo, demonstravam amor, tudo se tranquilizava. E aí eu disse que, de verdade, eu acho que a compaixão e o amor eu aprendi dentro da UTI. Porque eu não vi algo tão lindo. O amor que aquelas mulheres tinham comigo naquele momento, acho que os médicos não têm nem noção do quanto é valioso as enfermeiras, né? Porque quando vocês precisam de verdade, não é o médico que vai ficar ali em cima, né? São elas com todo aquele cuidado, com todo amor. Tinha que ser até... Fala que tem que ser até mais valorizada. Mas quando eu saí da UTI, eu falei, agora acabou, né? Minha mãe tava chegando lá, quando eu acordei, no caso, na UTI. E o médico falou pra minha mãe assim, olha, ela não vai mais voltar a andar. E aí a minha mãe me abraçou e falou assim, se você não voltar a andar, eu vou ser suas pernas. Fica tranquila, filha. E eu tava sorrindo. E minha mãe não entendendo nada porque eu tava sorrindo. Ela falou assim, acabou de descobrir que não vai andar e tá sorrindo? Como assim? Ela foi lá pra fora, chorou, voltou. Aí faltava um dia pra colocar a traque, foi o primeiro milagre de Deus na minha vida, foi o primeiro. Faltava um dia pra colocar a traque e eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Se eu colocar a traque, eu do jeito que eu sou vaidosa, vai ficar aquele buraco aqui, todo mundo vai ver aquilo, não. Olha só, né, o que a gente fez. E aí eu fechei meus olhos e conversei com o Senhor, falei, Senhor, mais uma vez eu preciso de você. Se o Senhor está me escutando, faça com que eu respire de novo. Tire esses aparelhos de mim, não coloque a traque. Faltava 2 horas para os enfermeiros chegar, para ir colocar a traque, e eu fui fazer fisioterapia. Na hora da fisioterapia, do nada minha respiração voltou. Do nada. Eu comecei a sentir que eu tava respirando, mas eu tava entubada, aquele negócio tava me agoniando assim, sabe? Eu falei, tira. Quando tirou, a respiração voltou inteira. Eu só sabia chorar. Porque naquele momento eu vi o milagre de Deus na minha vida. Pela segunda vez. Porque o primeiro ele já tinha me salvado ali no ônibus. E aí, comecei a fazer as fisioterapias pra falar. E eu falei assim pra minha mãe, cadê a escova de dente? Preciso escovar os dentes. Faz 15 dias que eu tô aqui sem escovar os dentes, né? O povo só mexendo na minha boca. E aí, ela pegou a escova de dente, a pasta de enxaguante bucal. A primeira vez que eu fiz isso, que eu fui escovar os dentes, eu senti aquele frescor. Falei, caramba, sério que a gente não valoriza isso daqui? Isso aqui é muito gostoso. Eu escovei os dentes 17 vezes no dia. 17 vezes. Minha mãe falou, filha, vai desgastar esse dente daqui a pouco. Falei, mãe, você tem noção da delícia que é escovar os dentes? Você tem noção que delícia que é abrir os olhos após uma UTI? Meu Deus, não, sério. Eu ficava, tipo assim, impactada com o negócio. E a minha mãe falando assim, filha, eu vejo o brilho no seu olhar de falar isso. Falei, mãe, às vezes a gente tá na correria do dia a dia, pega a escova, escova os dentes, penteia o cabelo, faz tudo. A gente não para pra sentir. E enxergar o quanto é valioso escovar os dentes. Quanto é especial ali, quanto né? é especial. E, Sara, você ficou quanto tempo dentro da UTI?
15 dias. 15 dias. 15 dias. Aí saí da UTI, e aí quando eu saí da UTI, fui pro quarto, eu peguei uma bactéria hospitalar, que eu quase morri. Necrosou, acho que 80% do meu pulmão. E eu tive que fazer eles tinham que passar um cano, assim, eu lembro certinho. Durante, acho que foram 7 dias, um cano dentro, assim, sem anestesia, pra sugar aquele negócio dentro do pulmão. Nossa, essa memória foi bem forte, assim, sabe? Porque eu achava que eu já tinha passado por algo difícil ali naquele momento. Mas aí veio mais uma luta ali. E eu falo que Deus, ele é tão precioso, porque a minha lesão foi em Brasília, né? E eu acho que se eu não tivesse lá, eu não teria recurso suficiente, porque eu tava num hospital de base, um hospital público, referência, e o remédio que eu precisava tomar naquele exato momento custava R$5.000. E ele era todo do governo. Agora, se eu tivesse, talvez aqui em Maringá, nossa cidade é um pouco mais difícil de conseguir essas coisas, aí eu acho que eu não teria sobrevivido pela segunda vez. Você passou pela experiência do ônibus. Sim. Foi a primeira fase ali. A segunda fase foi ver se entrava dentro do helicóptero ou não. Sim. E as enfermeiras deram um jeito de colocar Sim, dentro do helicóptero. E aí lá na UTI tem essa questão da bactéria. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E olha como Deus foi grande. Muito grande. O interessante é que você vê, como ela disse, né? Você vê o cuidado de Deus em todo o tempo, né? Nós estávamos falando há pouco sobre o controle de Deus em todas as coisas, né? Sim. Por muitas vezes a gente acha que determinadas situações elas estão acontecendo na nossa vida porque talvez fomos azarados ou, né? Se usa esse termo, né? Porém, é o Senhor nos preparando para que nós possamos viver aquilo que realmente o Senhor tem para nós, né? Porque eu vejo você uma mulher forte, eu não te conhecia antes, mas eu tenho certeza que você hoje vive o propósito do Senhor, né? Com certeza. E talvez o Senhor falou, preciso fazer alguma coisa para que a Sara viva aquilo que eu tenho para ela viver. Porque se eu deixar do jeito que tá, ela não vai viver o propósito da vida dela, né? E o Senhor, ele tem cuidado de você desde do primeiro momento, né? Quando oramos aqui, eu pedi para que o Senhor enviasse os seus anjos e desse ordem a nosso respeito, né? E quando você falava, eu lembrava dessa oração, né? Porque ali o Senhor, aquilo aconteceu, estava tudo debaixo do controle dele, mas ele tinha enviado os anjos e tinha dado ordem a respeito de você, e foi desde lá, né, como a médica que te atendeu, até os anjos do Senhor, que eram as enfermeiras que estavam no quarto. Quer dizer, o Senhor não perdeu o controle em nenhum momento da sua situação. Ele estava no controle de tudo, em todo o tempo, e creio que ele, vendo hoje você falar isso, ele deve falar, uau! Minha filha, cara, ela entendeu, cara, ela entendeu. Quando eu melhorei um pouco, eu já tinha passado a parte da bactéria, e o médico me permitiu sair um pouquinho do quarto, dar uma volta ali, e, nossa, essa cena ficou muito marcada, assim, na minha vida, porque eu falei, mãe, vamos dar uma volta, então, no andar de cima. E no andar de cima era a ala de câncer. E aí eu subi lá com a minha mãe, eu tava super fraquinha, assim, e eu vi um quarto, uma menina, ela tava sozinha naquele quarto. Falei, mãe, vamos falar um pouquinho com ela, né? Ela parecia ter entre aí uns 15, 16 anos, e ela falou, aí eu chamei ela, falei assim, nossa, por que você tá aqui e tal, né? Queria conversar com ela, entender. E ela tava com câncer terminal. E ela falou assim, olha, eu contei a história pra ela, falei assim, que história linda, como Deus cuida de você. Falei assim, hoje eu tô com câncer terminal, daqui uns dias eu não vou estar mais aqui na Terra, e você teve a oportunidade de viver mais uma vez. Se eu tivesse essa oportunidade, eu iria aproveitar cada segundo dela. Eu tô feliz, porque eu cumpri minha missão aqui, tô perto da minha família tá me apoiando. Só que você tem noção do privilégio que você teve de viver mais uma vez? Cara, você é redundante, perdão, Sara, você é redundante, mas assim, você vê claramente o Senhor, mensagem, né? Exatamente, assim, Deus está tão cuidadoso com o caso da Sara que, assim,
Cara, vai que ela não entendeu, vou mandar Pode alguém lá. desenhar Vou pra mandar ela. Só deixar na cadeira de roda não valeu, né? Vou Deixa eu... mandar alguém lá falar pra ela, olha, você está tendo uma grande oportunidade, né? E aí eu fiquei exatamente assim, do jeito que vocês ficaram. Eu fiquei, meu Deus do céu. Tá bom, Senhor, eu escutei. E naquele momento eu não consegui mais reclamar de nada. De nada. Porque eu tava ali me vendo uma situação, vivendo uma nova vida. Deus tinha me escutado. Ele me colocou um anjo ali pra falar comigo. Eu voltei e falei assim, que Deus abençoe a sua vida. Que você vive eternamente feliz. Uau. Seja lá onde você estiver. E ainda brinquei com ela e falei, mas cuida de mim lá de cima, hein? E aí desci, tava falando com a minha mãe. Quando foi à noite, eu fiz uma oração. Falei assim, Senhor, que forte, né? O Senhor me mandou essa menina aqui pra falar comigo. Então me explica por que eu tô na cadeira de rodas. Por que tudo isso aconteceu? E aí eu fui dormir, tava tudo apagado. Veio um feixe de luz branca assim dentro do quarto. E eu tinha ganhado uma Bíblia da minha mãe. Ela tava do ladinho assim e eu fui abrir a Bíblia. Eu não lembro exatamente o versículo, mas falava mais ou menos assim, que eu era menina dos olhos de Deus e que eu precisava passar por essa dor porque era um diamante que seria lapidado. E naquele momento eu comecei a chorar e senti a presença de Deus dentro do quarto do hospital. Eu acordei a minha mãe e falei, mãe, acorda. Aí ela, o que foi? Eu falei assim, ajoelha, porque eu preciso que você seja minhas pernas e agora vamos morar juntas. Que Deus tá falando aqui. Então, naquele momento, eu entendi o motivo de eu estar na cadeira de rodas. Eu entendi o propósito dele na minha vida. Eu sabia que eu precisava de uma força e essa única força que eu teria seria dele. Então, eu abracei totalmente, eu peguei na mão de Deus. Eu falei, Senhor, então vem. Enquanto você for no meu chão, eu sei onde eu estou pisando. Uau. Fortíssimo, né? Fortíssimo. Então, Sara, eu vou deixar essa parte Bíblia do Senhor para vocês, porque o César tá aqui, porque eu falei assim, quando eu vou falar disso, o César tem um conhecimento absurdo, é uma pessoa que eu admiro muito, eu vou fazer as perguntas terrestres. pode fazer. Deixa a parte terrestre, a pequenez comigo aqui. Imagina. Tá. Em algum momento você teve dúvidas que você sobreviveria? Quando você estava, por exemplo, lá dentro do ônibus, que você levou o tiro, porque tem um contexto isso, né? Acho que é até legal você mencionar, porque vocês não era o ônibus que era para vocês estarem, Não. né? Você comentou comigo. Uhum. E não era para você estar naquela poltrona ali também, né? Porque normalmente você não andava naquela poltrona ali. Quando você percebeu que havia levado o tiro, e aí você, no decorrer ali, percebeu que tinha um helicóptero, você levava uma pessoa, em algum momento você falou assim, cara, não vou sobreviver? Sim, com certeza. Como é que foi passar por isso? Na verdade, eu não tinha certeza se ele ia me escutar. E eu acho que é essa dúvida que hoje em dia eu não sinto mais no meu coração. E que as pessoas têm muito. Ah, vou ficar perdendo meu tempo orando, pedindo pra Deus. Tem muitas pessoas que falam desse jeito. Eu conheço muitas pessoas assim. Ah, vai escutar? Demora um monte pra acontecer. Você acha que ele vai me escutar? E naquele momento eu fiquei com aquela dúvida, mas eu acho que talvez por não estar tão conectada com Deus. Porque quando a gente se conecta realmente com Ele, a gente sabe que as coisas acontecem. A gente sente. Então, naquele momento, eu acho que por eu estar um pouco afastada, né, que eu vivi uma vida totalmente diferente da que eu levo hoje. E eu falei, Senhor, escuta a minha prece. Então, eu pedi assim, baixinho pra ficar, mas do mesmo jeito eu não tinha certeza. Então, quando eu acordei na UTI, aquele sorriso que eu dei pra minha mãe foi assim, ele escutou. Ele tá aqui, ele esteve presente desde o início. Então, a dúvida, sim, estava no meu coração. Mas eu acho que nós só temos essa dúvida realmente quando estamos afastados. Uhum. Porque quando estamos perto dele, não tem nada de dúvida. Entendi. E você mencionou que era um auge seu profissional, né? Você tá vindo em grandes eventos e grandes festas. E nós somos seres vaidosos, né? Conhecendo as melhores pessoas. E de repente tem uma vida que precisa ser reconstruída. Falando um pouquinho do lado humano agora, assim. Como que foi lidar com esse antes, passar por essa fase e ver esse depois, que acaba endossando um pouco o tema do seu evento do dia 22, né? Porque muitas pessoas, eu me coloco assim, perguntando, cara, e se eu tivesse que parar minha vida hoje, como é que seria?
a gente não consegue perceber o pós. A gente não consegue ter essa visão de como seria não poder andar, de como seria não poder ver, de como seria não poder pegar as coisas, Aham. né? E você passou por essa fase. Mas eu acho que devia ser muito escuro tudo, né? O que vai ser agora? Ter que abrir mão de tudo, ou talvez abrir mão do nada, para agora ter o tudo. Enfim, como é que foi passar por isso? A única certeza que eu tinha no meu coração é que eu queria voltar a ser independente de novo. Entendi. Seja lá onde eu estivesse. Então, eu tinha saído, eu morava sozinha e esse detalhezinho assim, não tem como esquecer, porque eu já morava sozinha. E o moço onde eu morava pediu o apartamento de volta porque ele tinha vendido. Então, eu encaixotei todas as minhas coisas e levei para casa da minha mãe. Falei, mãe, vou deixar as coisas aqui. Assim que eu voltar de viagem, eu vou alugar outro apartamento e levo pro apartamento. Até nesses detalhes, Deus cuidou de tudo. E quando eu voltei para casa da minha mãe, minhas coisas estavam tudo lá. Todas estavam lá. Então, eu fiquei pensando, sério que agora eu vou ficar aqui, para sempre aqui? Não posso. Não posso deixar isso acontecer. Então, eu tive um start, né? De querer ver a mudança dentro de mim. Então, eu falei, não, se Deus tá comigo, se Ele vai ser o meu apoio, então vai dar tudo certo. Então, foi eu que comecei a lutar para poder realmente conseguir de novo a minha autonomia. Esse deve ser o maior desafio, assim, né? Pensar sobre isso, né? Ficar dependente de alguém, né? Eu só tinha duas opções, né? Ou ficar naquela cama chorando, sofrendo, abatida, ou levantar e ir pra luta. Não tinha outra opção. Então, qual a opção que eu vou escolher? Eu vou escolher levantar da cama e ir pra luta. Todos os dias. Porque só de estar viva, isso aí já é um privilégio muito grande. E aí veio essa virada de chave pra construir tudo uma história de novo, né? Totalmente. Do zero. Você estava comentando, né, César, um pouquinho antes, que você passou por algo parecido também, que teve que se reconstruir, né? Sim. No meu caso foi depressão, né? Passei por um período de depressão e tinha uma estabilidade. Trabalhei quase 25 anos numa empresa e aí eu tive que recomeçar do zero. Resiliência, eu acho que é a palavra que nos resume, né? Sim. Né? E foi difícil, mas eu também tive o entendimento de que o processo ele era necessário, entende? Porque a gente, às vezes, a vida acaba nos levando para uma zona de conforto e a gente acaba não vivendo aquilo que não atingindo, eu usei o termo ali na nossa conversa, né, o extraordinário de Deus para as nossas vidas, né? E então foi muito importante para mim aquele momento também, foi muito importante, onde nós nos conectamos, eu me conectei demais com a minha esposa, porque ali eu consegui entender a mulher forte que eu tinha em casa, e então assim, cara, nos aproximamos demais de Deus naquele momento. Falei para o Ney, foi o momento onde nós mais nos aproximamos do Senhor. E eu posso dizer que foi fundamental para minha vida passar por aquele processo. Foi difícil, doloroso, mas foi fundamental para minha vida passar por aquele processo, porque eu creio que eu vivo tudo que vivo hoje porque eu passei por aquele processo. Tive que voltar a estudar, aprender, tive o privilégio, né, de ir para uma faculdade teológica, isso eu não tinha mencionado, né, Neilson? E assim, ali fui aprendendo na prática e no espiritual aquilo que eu era, né, e aquilo que eu tinha para viver, né? E aí novas oportunidades surgiram, né? Porque elas vão surgindo, né? Ela disse algo muito... eu tenho duas opções, ou eu fico chorando, ou eu vou viver aquilo que eu tenho para viver. Peraí, eu tô com uma oportunidade, né? Tudo é a maneira com que você olha a situação. Eu tenho uma oportunidade ou não, ou a minha vida... Não, ela escolheu olhar. E não quer dizer que vai ser fácil, né? Não. Mas os dois lados têm seus desafios, né? A questão é, por qual dor que eu vou escolher passar aqui, né? Mas você vai passar. Exato. É por isso que eu sempre falo assim que eu não fico comparando a minha dor com ninguém, sabe? A cadeira de rodas, eu falei para nesses dias também, a cadeira de rodas é um detalhe, porque tem coisas que eu vivo que são muito mais dolorosas que a cadeira de rodas para mim. Sim. E eu não costumo comparar. Não costumo, porque esse processo que você viveu foi algo muito doloroso para você. Muito. Foi uma cadeira de rodas para você, entendeu? Então, acho que todo mundo
passa por isso. E não dá pra comparar de jeito nenhum. São dores diferentes. São dores diferentes. Mas elas são tão... Elas podem ser definitiva na sua vida. Você tem a opção ali. Ou você tá na cadeira de roda, ou passando por um processo de depressão, ou com um problema familiar. Aquilo pode realmente destruir a sua vida. Não precisa literalmente você passar por algo tão traumático, físico, como foi o caso da Sara, né? Tudo a maneira com que você lida com a situação. Tem pessoas que ela tem um problema no relacionamento e ela se destrói a sua vida, destrói tudo. De uma pessoa. Não é? Destrói tudo, destrói sua carreira, destrói sua vida profissional, destrói a sua vida social, né? E tem pessoas que passam por determinados problemas e saem dali muito mais forte, uma pessoa melhor, uma pessoa que inspira, né? Uma pessoa que impulsiona. E é uma decisão para você. Decisão, é uma decisão que pode mudar toda a sua vida, né? Tem o Flávio Augusto, e tem um livro dele que chama Ponto de Inflexão. Já leram esse livro? Você conhece esse livro? Sim. E esse livro ele fala que no período que ele estava crescendo, né, Flávio Augusto tem uma história que ele veio do zero, filhos de... Acho que o pai dele era pastor, se eu não me engano. E quando ele começou a estudar e querer almejar algo maior, ele foi endividado no banco para abrir a primeira escola dele. Então ele veio da periferia, não tinha nada. Sim. E no meio dessa trajetória dele, já crescendo, com algumas escolas abertas, ele precisou tomar uma grande decisão na vida dele. E essa grande decisão, ele fala que todo ser humano passa, e ele fala que é o ponto de inflexão, que é o vértice de você estar caindo, e aqui, ou você continua caindo, ou você vai fazer alguma coisa para você poder subir. Exato. E ele usa uma metáfora no livro dele, que foi a virada de chave dele, que talvez foi a cadeira de roda dele, e ele falou assim que ele nunca teve coragem na vida dele de fazer algo contra a vida de alguém, ou de algum inseto, ou de algum animal que seja. Mas nesse dia, ele pediu para Deus um sinal do que ele precisaria fazer, né? E ele falou que apareceu um gafanhoto na casa dele. Olha que loucura, assim, ele coloca isso no livro, né? E eu peguei, ele falou assim, que pegou aquele gafanhoto, que normalmente o gafanhoto representa, acho que prosperidade, né? Isso, E pegou aquele gafanhoto, foi na rua, e ele matou o gafanhoto. Aí você fala assim, né, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele entendeu naquele momento que ele teria que demitir em massa um grupo de pessoas. Porque se ele não fizesse aquilo, ele iria quebrar e ia ser muito pior. Depois ele fala que recontratou essas pessoas, mas ele teve que tomar uma decisão tão dolorosa, drástica, que determinou todo o futuro dele depois. E talvez você teve que tomar uma decisão na sua vida, a Sara teve que tomar. E eu falo isso para trazer uma outra pergunta para vocês, que talvez seja um paradoxo na cabeça de toda pessoa. Acredito em Deus, faço a minha prece, vou na igreja, oro. Mas aonde que entra a minha parte? Porque tem uma parte que nós estamos falando aqui, que é do sobrenatural que Deus cuida. Né? Mas aonde que entra a minha parte? Então, aonde que entrou a sua parte, por exemplo, Sara? E onde que entrou, por exemplo, a sua parte, César, que vocês pegaram a mensagem de Deus e falaram assim, agora eu tenho que fazer a minha. Porque tem muitas pessoas que ficam só esperando, né? Tem pessoas que talvez estão na cama deitada, tem pessoas que talvez estão lá ainda ajoelhados, né? E esperando uma resposta, mas talvez a resposta já está ali. Eu acho que é legal vocês compartilharem também qual que foi a parte de vocês, de que vocês fizeram esse ponto de inflexão e transformar a vida de vocês em que vocês transformaram hoje. Bom, essa pergunta é muito interessante. Para mim é um prazer poder respondê-la, cara. Porque eu tive uma sorte muito grande quando fui apresentado ao Senhor. O pastor que me falou do amor de Deus, ele era um homem com uma fé muito inteligente. E ele usava um texto bíblico que resume praticamente tudo que toda a tua pergunta, né? Ele disse que quando o Senhor ele foi ressuscitar Lázaro, né? Ele disse, tirem a pedra, né? Lázaro, sai para fora, né? E ele me perguntou, o que é mais fácil? Ressuscitar um homem já em estado de decomposição ou tirar uma pedra? Eu falei, cara, tirar a pedra, né? Tirar a pedra. Ele falou, o que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Deus é o Deus do impossível. Deus só entra na sua vida quando você lutou com todas as suas forças, porque Ele te entregou dons. Ele te entregou dons. Ele te entregou dons. E se você não usou os dons que Ele te entregou para resolver determinada situação, Ele não vai entrar na tua história.
Ele é o Deus do impossível. Desde aí, a minha fé, ela sempre foi assim: eu preciso fazer para que o Senhor possa fazer através de mim. Não tem como eu querer algo do Senhor esperando em casa que venha. O Senhor até pode fazer isso, até pode, mas não é o que Ele espera de nós. Ele espera que a gente estude, que a gente corra, que a gente vá atrás, que a gente use os dons e talentos para influenciar pessoas. Porque o grande propósito dele é pessoas. E ele precisa que os seus dons e talentos, isso que você está fazendo hoje, dando essa oportunidade, né? Um dom e talento que o Senhor te deu, a intelectualidade, e você está usando para que o reino dele continue crescendo, e assim ele vai te prosperar. E assim ele vai te prosperar. Se você achar que ele vai chegar e vai tira a pedra, vem Lázaro, Não. coloca a roupa. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Eu preciso fazer. Eu trabalho com vendas. Eu sempre comento com a minha esposa, representante, vendedor, cara, tem um monte. Mas quanto estuda? Quanto conhece do negócio? Quanto sabe, além daquele produto que está levando dentro de uma loja esportiva, uma loja de moda, né? Qual é a melhor iluminação? Qual o representante que consegue falar para o lojista, cara, essa iluminação sua não está legal, porque eu estudei. Cara, deixa eu te falar, o teu piso, ele não é adequado. Eu estudei sobre isso, vamos falar sobre isso, né? Então, assim, a gente é necessário para que a gente viva aquilo que... Uma palavra que eu gosto muito, que é o extraordinário de Deus, talvez eu vou falar ela algumas vezes aqui, é necessário que a gente faça a nossa parte. O Senhor, ele espera. Ele não gosta de gente acomodada. Ele espera que a gente se movimenta. Isso é verdade. Eu acho que para mim é isso, né? Boa. Obrigado pela resposta, tá? Que lindo, né? Muito. Forte. E você sabe que você tem toda a razão mesmo, porque quando eu escutei aquela mensagem, quando Deus me passou aquela mensagem no outro dia de manhã, eu lembro que tinha era tipo um ferro, assim, em cima da cama, e tinha um fisioterapeuta lá, e eu falei assim pra ele, viu, será que você não consegue um triângulo pra colocar aqui em cima? Porque eu não tenho nenhuma força, e eu queria só começar a puxar ele pra poder ter força, porque eu preciso me recuperar logo. Então, assim, se você trazer um triângulo pra colocar aqui uns pezinhos, a gente esconde debaixo da cama, ninguém vai ver nada. E eu achando que ele não ia escutar. Então ele falou assim, tá, me dá um tempo, amanhã eu vou lá na minha clínica e eu vejo o que eu faço. No outro dia ele veio com uma bolsinha cheia de peso, assim, escondeu os pezinhos debaixo da cama do hospital, colocou um triângulo pra mim na cama, eu falei assim, não é possível. Então isso é real, porque Deus, ele vai entrar com o extraordinário na sua vida, mas ele vai também te aproximar de pessoas que vão fazer isso acontecer de verdade. Exato. Porque sozinho não somos ninguém. Não. Mas quando Deus coloca os anjos ali em volta pra poder te ajudar, e se você tiver a força certa pra encarar aquilo, você vai conseguir. Vai conseguir. Então eu comecei dentro do hospital, porque minha lesão não foi da cintura pra baixo, ela foi do peito pra baixo. Então eu não sabia nem sentar. Eu tinha perdido, eu ia sentar, eu não sentia terra. Então eu falei, gente, mas que loucura isso, né? Porque eu não sinto do peito pra baixo. Então como que eu vou voltar em órbita de novo e vou me recuperar disso? Eu não tava conseguindo nem comer sozinha, nem virar pra um lado nem pro outro. Falei, eu vou tomar uma atitude agora. Porque eu não vou ficar esperando para amanhã. Vou ficar esperando até quando? Então, naquele momento, ele me ajudou. Comecei a fazer fortalecimento dentro do hospital. Enquanto eu tinha o tempo, a hora que eu saí do hospital, comecei a fazer várias clínicas. Aí depois eu fui pro CrossFit. Então, para poder criar força no abdômen. Então, isso que você falou é muito real. Porque Deus, ele vai entrar. Ele já tá ali. Mas ele vai fazer a parte dele, que é o sobrenatural. Agora, o seu papel na Terra é fazer o mínimo de se recuperar, né? Ele não vai pegar na sua mão e falar assim, ai, ninguém aqui é criança. Agora, se fosse uma criancinha, né, ainda acho que talvez ele teria um pouquinho de cuidado. Esforça-te, né? Esforça-te, faz a sua parte, né? Eu tô aqui com você, mas e aí? Será que eu vou ter que aí te dar um chacoalhão? Será que eu vou ter que te acordar pra vida de novo? Olha o choque que você já passou.
Você quer mais um? Então não, bora mexer o doce, bora fazer o negócio acontecer. Foi isso que eu fiz. Você olha uma mulher dessa falando, você Uau. faz assim, ó. Né? Você fica assim, Uau, como assim? é muito, né? né? E uma coisa que você falou, uma coisa que ela mencionou também, e talvez é uma virada de chave para alguns que estão vindo aqui. Talvez você precise entender isso. Mais importante do que a resposta é a pergunta. Os dois souberam fazer a pergunta certa. Isso aí. Às vezes nós estamos esperando a resposta, mas será que a resposta está vindo de acordo com a pergunta? Se a pergunta está errada, a resposta vem errada. Exato. Se você faz a pergunta Exato. correta, vai vir a resposta correta. Então, você fez a pergunta lá atrás, quando você fez a prece, né? Talvez a sua prece foi uma pergunta em si sobre o que você queria para sua vida. Você Sim. soube perguntar pro moço também ali, que tava ali, né? Você poderia, bonitinho ali, ele trouxe, né? Trouxe. E olha, hoje eu vejo realmente, assim, que o processo ele foi muito lindo, né? Hoje eu moro sozinha, hoje eu faço faculdade, tô no último ano de biomedicina, hoje eu dirijo, faço compra no mercado, limpo a minha casa sozinha, faço comida. Meu Deus. Eu fico pautando esses detalhes porque às vezes as pessoas olham e falam assim, não, alguém mora com ela, né? Alguém faz as coisinhas pra ela ali. E não, eu aprendi de novo tudo do zero. E não foi fácil. Não é fácil. As pessoas falam, ai, mas nenhum momento você desanimou, nenhum momento você passou por algo assim de tristeza. Claro, todo mundo tem seu momento. Tem os sentimentos, Tem os dores. sentimentos, dores, porque somos seres humanos. Claro. Mas eu jamais, desde o dia que eu estava dentro daquela UTI, eu tive a certeza que eu jamais reclamaria de qualquer coisa. Porque se ele me deu a oportunidade de viver de novo, seja lá qual for, se eu tô acordando, se eu tô abrindo os meus olhos, eu tenho mais do que agradecer, do que reclamar. Então tá tudo bem. E tá tudo bem se um dia foi difícil, tá tudo bem se um dia você tá ali, você não tá forte, você quer chorar, tá tudo bem, chora, fecha a porta do teu quarto, chora, conversa com Deus, reclama pra Ele. Porque as pessoas que estão em sua volta, a maioria delas não vão entender. E você passou por isso, Sara, de ter pessoas ao seu redor que, mesmo você estando na cadeira de roda, não entendia por que estava passando? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje, as pessoas, elas... às vezes ela não entende que no processo a gente precisa disso, sabe? Mas mesmo as pessoas olhando e falando assim, ah, nossa, olha a fortaleza que ela tem. Não tem, eu nunca vejo ela reclamar. Eu tenho os meus limites também. E quando eu vou falar, às vezes as pessoas não entendem também que tem esse limite. Mas tá tudo bem. Graças a Deus por isso, né, Sara? Graças a Deus. Então, só que eu acho assim, que as pessoas têm que entender que vai estar um dia ruim, um dia bom, só que tudo depende da forma que você vai ver esse dia bom ou ruim, sabe? O que vai valer a pena pra você? Acordar e ficar reclamando, o passarinho tá cantando faz meia hora ali pra te acordar na janela, ou você abrir a janela e cantar junto com o passarinho? Uau. É diferente. Muito diferente. Sara, e aí pegando esse gancho, você passou por alguns profissionais que te ajudaram nesse processo, né? Muitos, Então teve esse primeiro, né, que colocou o triângulo lá. E quais são as fases que você foi passando? E essas fases, elas acabam endossando um pouco a tua palestra, né? Até a gente já entrando nesse mérito também, sobre o que vai ser a palestra, sobre o que você vai falar, a mensagem. Você pode compartilhar um pouquinho dessa jornada também que os profissionais tiveram com você? Com certeza. Porque essa jornada, ela vem muito sobre o que nós falamos, que é a nossa parte humana, né? Sim. Sobre o sobrenatural, Deus estava cuidando, mas teve uma parte que você foi passando ciclo por ciclo ali, né, Sara? Foi que nem eu falei, sozinho não somos ninguém. Quando eu decidi que eu precisava fazer uma virada de chave na minha vida, eu fiz uma lista. Olha só a sabedoria. Você falar que isso não é de Deus, porque eu tenho certeza que Ele veio moldando tudo isso também. Só que eu fiz uma lista, tipo assim, o que eu preciso cuidar agora? Então tá, preciso cuidar de dentro pra fora, preciso me reconectar como mulher, a minha essência. Não porque eu não sou mulher, mas eu acabei de passar por uma situação traumática onde estava mudando totalmente o meu corpo, totalmente tudo. A Sara, que se via modelinho da passarela e tal, tava numa situação ali totalmente diferente do que estava acostumada a viver. Precisava criar força. Então, eu precisava também de uma pessoa que fosse do esporte para trazer tudo isso. E eu voltei para a fotografia de novo. Então, as lentes trouxeram, assim, uma visão da Sara muito diferente. A arte de ser resiliente vai trazer todo esse processo, através de vários profissionais que me auxiliaram nesse processo de resiliência, para mostrar para as pessoas que
realmente existe sim um caminho mais fácil a seguir. E se você encontrar as pessoas certas, se você tiver essa visão de te reconectar com essas pessoas, você consegue fazer uma virada de chave na sua vida. Então, eu falo assim que as pessoas podem esperar desse evento algo extraordinário, porque eu tô ali pra mostrar pra elas realmente o quanto elas precisam ser fortes, e que eu tenho certeza que se você tá passando por uma depressão, se você tá passando, sei lá, tá na cadeira de rodas, seja lá o que for, um problema dentro de casa, eu tenho certeza que você vai resignificar naquela noite. Eu quero ir. Tá mais que convidado. Eu quero super ir. É muito especial esse evento da Sarah, porque é uma mulher que ganhou voz, né? Vocês já viram aquele filme? É um filme, não sei se vocês já assistiram, mas é um filme um pouquinho de terror, tá? O Exorcismo da Emily Rose. Ah, com certeza eu não assisti. Já assistiram ele ou não? Não. É assim, ele lógico que é uma parte que é ficção, mas ele é um filme que ele é baseado em fatos reais. Sim. Eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais. E esse filme, ele fala sobre a história de uma menina que ela fala sobre possessão, que ela foi possuída ali e tal. Mas que no final, depois de muito exorcismo, o padre vai e ora e tal, no final ela morre. Certo. Né? Não, normalmente nos filmes o mocinho ali sempre salva. Não, ela morre. Mas ela deixa uma mensagem, que daí lá no final ela se depara assim caminhando, não vou dar spoiler, mas ela se depara caminhando num lugar bem bonito, tem uma árvore linda assim, e ela faz uma prece. Ela pergunta: por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por tanto sofrimento? E aí essa mensagem, não vou me lembrar muito bem, mas ela está relacionada assim, para mostrar para as pessoas que a esperança existe. Temos momentos mais difíceis da sua vida. E a mensagem era para dar esse entendimento que existe algo, que ela não estava sozinha, que existe algo, mas era algo voltado para o divino. Né? E quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que era modelo, que de repente não arrastava as pessoas pela fala, mas talvez por ser bonita. Sim. Né? Era. Sim. Mas não era esse movimento talvez que era para ser, mas precisou passar por esse processo para começar a ter visibilidade, para começar a ter notoriedade, para agora realmente pela fala poder mostrar para as pessoas o caminho que elas têm que ir. Agora tem voz. Exato. E como é que é ter voz para as pessoas te ouvirem? Falo ainda que tá caindo a minha ficha, né? Porque esses dias eu orando assim em casa, eu falei: Senhor, eu preciso que as pessoas me escutem. Porque é através daquilo que eu tô vivendo que eu vou poder transformar a vida delas. Então, se eu vivi tudo isso, se o Senhor tem um propósito na minha vida, me dê um espaço para conseguir chegar até elas. E, nossa, eu tô indo assim com uma gratidão muito grande no meu coração, porque tem muita gente me apoiando e tem muita gente acreditando em tudo isso. E é muito lindo ver esse processo. É lindo demais. Você se sentia com voz antes, Sarah? Não. A vida inteira eu tive que me calar para muitas coisas. E hoje hoje eu tô vendo uma nova Sarah. De verdade. Uau. Realmente. Tão interessante. Vai impactar lá, né? Não, muito. E assim, é tão interessante. Eu te sigo no Instagram e vi o clipe que conta um pouco a tua história. Aparece o nome do clipe. Que conta um pouco da sua história. Mas assim, é tão interessante que tudo que você está falando agora, nesse momento, a gente estava falando agora há pouco ali, de influenciar pessoas, de porque, né, a oportunidade que a gente tem a cada dia, assim, a conexão, as coisas assim, quando o Senhor, ele tá no negócio, ela vai se confirmando, se amarrando, assim, se laçando, assim. Eu falo que quando você age com o coração, quando você tem pureza dentro dele e amor pelo próximo, pronto, você não precisa de mais nada. Ah, mas agora, tá, então é só amor, paz e amor, as pessoas falam assim, né, agora eu sou paz e amor, toda bonitinha. Não, lógico que não. Claro. A gente também tem o nosso lado, mas eu me considero uma mulher bem brava, inclusive.
Imagina. cobra, assim, as coisas. Consegue imaginar? Essa Consegue eu imaginar? preciso falar. Ela chegou no consultório, né? Falou assim, Ney, eu preciso mudar esse meu jeito. Eu falei, que jeito? Não, porque as pessoas falam que eu sou brava, que eu sou autoritária. Eu falei assim, poxa, legal. E como que você fala com elas? Não, porque eu falo pra elas que elas têm que fazer assim, assado. Aí eu, mas fala desse jeito? Ela, eu falo assim, e Com veja quem como é você que é tá autoritário. Aí eu olhei assim, qual que é a tua régua que você tá usando pra isso? Quem Porque é essas pessoas? Tragam elas pra mim, por favor. eu acho que é outra pessoa que tem que estar aqui, não você, entende? Porque ela falando é exatamente isso. Eu fico imaginando essa mulher Ela gritando, dando uma bronca, né? dando piti. Ela dando uma bronca. Faz aquilo, por favor. Que saco, eu já pedi várias vezes pra você. E passando no cabelo assim. Será que eu vou ter que falar isso? Brincadeira. Brincadeira. Mas foi legal contar essa parte, porque não dá pra imaginar uma mulher dessa brava. Mas Grossa. eu acho que até é necessário, assim, sabe? Sabe, se a gente tá tentando aqui, de alguma forma, não ficar muito na Bíblia, mas nós que amamos a palavra, a gente vai achar coincidências no nosso dia a dia em tudo, né? E se você for para a palavra, você vai ver a maioria dos grandes homens de Deus, que é aquilo que todo mundo pensa que era só os caras eram bravos, cara, o próprio Deus, né? Eu tinha um pastor que ele falava assim pra mim, né? Deus falava, cara, Deus é irado, Deus é irado. Ele falava, porque ele é bravo, né? Ele não... Se, por exemplo, eu como pai, sou mole, meu filho vai lá, faz alguma coisa, não, tá bom, filhinho, tá bom, Deus, ele, cara, não, beleza, tá tudo certo, mas você vai ter que pagar por isso aí que você fez, precisa acertar essa situação que você causou, né? E então, assim, a gente vai pra Paulo, né? Paulo, em todas as suas cartas, eles escrevem ali, a gente tava falando isso na última célula, né? Ele escreve ali exortando, né? Coríntios, exortando Éfeso, que ele menos exortava, né? Mas assim, é bom, é líder, é referência, mas também precisa se posicionar. Sim. José precisou se posicionar, Moisés precisou se posicionar, né? E uma vez eu também tenho uma personalidade, hoje, graças a Deus, Deus me domou, né? Porque antes era só eu e eu. Mas assim, eu tinha uma personalidade bem forte, bem forte mesmo. E um dia nós estávamos numa madrugada em casa tomando um café com os amigos, nós somos do café, tá? De madrugada, tá? De madrugada, pra não dormir mesmo. Não, a gente toma e não dorme, que é uma beleza. Mas assim, eu tava conversando com esse amigo e eu falando pra ele que eu queria mudar, Sara. Eu me vi muito nessa sua fala. Porque eu queria mudar a minha personalidade. Porque eu me enxergava ali, eu estava num processo de mudar, de transformação de homem, e eu não me aceitava mais como eu era, porque eu era diretor de empresa, eu tinha que exercer um cargo de e eu queria mudar, não queria ser mais daquele jeito. E a esposa dele, que é a Gabi, que a Gabriela também, uma mulher que faz um trabalho com mulheres incrível, palestrante também, ela estava conversando com a Fran, e ela pegou e falou assim, amiga, dá licença. E ela pegou e falou assim, amigo, desculpa, amiga, eu não ouvi nada do que você falou. Enquanto você estava falando, o Senhor estava me revelando algo para entregar para o César. E ela me disse, César, o Senhor te quer assim, do jeito que você está. Haverá um tempo onde Ele vai te usar e Ele precisa de você exatamente como você é. Não peça mais para mudar. Olha só. Uau. Entendeu? É porque às vezes a gente quer se mudar pra encaixar na regra do outro, né? E aí a gente entra muito em a gente colocar máscaras. A gente vai falar um pouquinho das neuros agora, mas se colocar máscaras sociais para se sentir aceito pelos outros. E a gente deixa de ser quem a gente é. Você vai perdendo a tua identidade. Exato. Nossa, eu chego perto do César, o César falou que eu tenho que mudar nisso. Aí você vai lá perto dele e você se quebra um pouquinho, você vai se transformando no Frankenstein. Você se quebra um pouquinho para atender a necessidade do César. Exato. Aí de repente eu vou lá falar com o João. Eu me quebro um pouquinho para atender a necessidade do João. Tem que ir num outro lugar. Me quebra um pouquinho para atender a necessidade. Quando você vai ver, você não tem mais identidade. Porque tudo que você fez para tentar agradar alguém. Exato. E você se perde no processo.
Agora, você pode ser intencional, porque a gente somos seres que precisamos nos adaptar ao ambiente. Sim. Agora, o ambiente pode te influenciar ou você influenciar o ambiente. Eu acho que é Exato. de que lado que a gente quer estar. Exato. Então, aqui eu vou me portar de uma maneira, Certo. mas eu não vou deixar o ambiente me influenciar. Eu vou influenciar o ambiente. E vou ensinar o ambiente a se posicionar também. Exato. Assim eu não preciso me quebrar. Exato. Assim eu estou de forma intencional, sem perder minha identidade, sem perder minha autonomia, trazendo conhecimento. Acho que assim tem que ser também. Né? Você ser quem Sim. você é, aprender primeiro, né? Ser quem você é, porque quando a gente nasce, a gente não sabe quem a gente é. A gente tem muito uma ideia que no meio do caminho a gente perde a nossa identidade, mas no final a gente nunca teve identidade, porque desde pequenininho a gente é moldado pelo ambiente. Agora você pode aprender a desenvolver a sua identidade, a partir desse momento criar a sua autonomia. E é um processo. Talvez você precisou passar pelo ciclo para criar a sua identidade, falou assim, opa, essa sou eu a partir de hoje. Você pegou aquilo para si e falou assim, essa sou eu, essa mulher aqui. O César passou pelaquela fase e falou assim, esse sou eu. E talvez eu também passei pela minha fase e falei, cara, isso sou eu. E ninguém vai tirar isso aqui mais. Eu não vou me adaptar mais para agradar as pessoas. Perfeito. Uma boa mensagem essa. Ô, Sara, a gente está se encaminhando aqui pro final. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da palestra. Da onde que veio o insight para que surgisse essa palestra? E, cara, no Marista. Eu passo lá na rua, lá tá lá teu banner gigante, lindo lá. Eu resolvi fazer essa palestra em 40 dias. Há 40 dias atrás, o Senhor tinha me dado uma data, pediu para escrever agosto no guarda-roupa e eu coloquei lá. Então, um certo dia eu acordei e senti no meu coração, falei, eu preciso que as pessoas escutam essa história. E Deus foi tocando cada vez mais forte, assim. Eu falei, então tá. Se for então, que o Senhor tá me pedindo, vamos ver como que vai ser o processo então em uma semana. Em uma semana, eu comecei a ligar para todos os palestrantes que vão estar junto comigo e eles aceitaram com o maior amor do mundo. Em uma semana, eu consegui o apoio de todos os patrocinadores. Em uma semana, eu tive voz com pessoas que eu nem imaginava que eu teria. E se isso não for Deus, então também eu não sei o que é, né? Vou falar desse jeito. Vai ser tremendo, porque, sabe? lógico, claro que hoje eu vejo também o quanto eu lutei para ser quem eu sou hoje, sabe? O tanto que o significa... Hoje eu bato no peito e falo, parabéns, Sara. Que mulher, que mulher. Mas, porque assim, eu tive que me moldar diversas vezes. E hoje ver o quantas pessoas acreditam na Sara, isso pra mim já é muito valioso. Muito valioso. Então, eu fiz esse evento em uma semana. A Fernanda pegou na minha mão e falou, vamos, eu vou te ajudar no que você precisar. Então, o evento inteiro, nós duas, batalhando pra fazer o negócio acontecer. E eu falo de novo, falei pra você essa semana. Pra mim não importa se tiver 1, 2, 3, 4 pessoas lá dentro do Marista. Mas se uma sair de lá transformada, já vou ter cumprido o meu propósito, que era realmente transformar a vida de alguém. Isso. Então, eu não tô esperando muito assim essa ansiedade de, meu Deus, vai lotar o teatro, meu Deus. Não, hoje eu tô realmente com o coração tranquilo e com essa certeza no meu coração que eu tô fazendo o que tem que ser feito e eu tô... Pra quem precisa ouvir, Pra quem precisa ouvir, eu tô ali disposta a fazer as pessoas saírem transformadas. E basta uma pessoa, né? Que uma pessoa seja tocada lá, ela vai multiplicar isso, né? Sem dúvida. Com certeza. Ela falando aqui, eu tô imaginando assim, como nós somos privilegiados, né, cara? Quantas mulheres fortes ao nosso redor, né? Quantas mulheres fortes. Tô vendo a Sara, tenho a Fran, conheço a Paty, tenho essa mulherada. Cara, como essas mulheres, assim, como elas nos melhoram, né? Muito. Né? Patrícia fala que eu sou um cavalo selvagem, eu tô sendo domado, cara. Cara, eu ouvindo ela falar assim, eu falei, cara, que privilégio, assim, que a gente tem, né? Hoje de estar aqui com a Sara, conhecendo a história dela, conhecendo ela. Via ela lá na igreja, mas nunca tive a oportunidade de conversar com ela, como estamos conversando aqui agora. E assim, como é forte, né, cara? E ao mesmo tempo como é doce como mulher, né? E eu vou pra minha casa, conheço a Paty, conheço minha mãe, uma mulher que eu admiro demais, assim, passou por muita coisa na vida, me emociona em falar dela, que passou por muita coisa na vida, assim, tem uma doçura, uma alegria de viver, assim, cara, que quando eu penso, assim, cara, vou esmolecer, eu olho pra essa mulherada aí, eu falo assim, como, cara, essa mulherada dá um show na gente, nos impulsiona demais. Muita resiliência mesmo, Muita né? resiliência, parabéns, Sara, sua história é tremenda e
E não, eu sei que você sabe disso, mas Obrigada. você está no centro da vontade de Deus, vivendo o Amém. propósito de Amém. Deus. Era exatamente Exatamente assim, dessa forma que o Senhor te queria, porque é algo que mexe com a gente ouvir você falar, entendeu? É verdade. Você tá vendo no meu olho a sinceridade? Tô vendo. Entendeu? Quando ela falou pra mim que tava só ela com a Fernanda, eu falei assim, gente, que jeito. Eu vou fazer um evento dia 14 de setembro, né? Ah. Eu tô com uma equipe comigo ali, porque sozinho não vai, cara. É bem Tem, isso, tá cara. eu, tá a Patrícia, tá a Danúbia, tem umas 8 pessoas. E quando ela falou, eu e a Fer estamos movendo tudo. Eu falei, cara... É marketing, é o que vai acontecer lá dentro, é a parte do som, é as imagens, é a palestra. Eu ainda vou falar, ainda. Então, quando você quer, você faz acontecer. Você faz acontecer. Você se move de verdade. Assim. Eu dei 2 opções para as pessoas participar do evento, né? Que é o valor inteiro. Mas eu queria muito colocar a parte de doação de alimentos. Então, todo mundo paga meia levando 1 quilo de alimento. Olha que Legal. legal. Todo Legal. mundo paga bem levando 1 quilo de alimento. A intenção é realmente porque a gente está vendo hoje quantas pessoas estão precisando do que aquilo que a gente já tem em casa, né? E você já tem uma instituição que vai destinar isso ou não? Não, eu decidi não ter nenhuma instituição. Não, eu quero juntar o pessoal, a gente vai fazer as cestas básicas e levar realmente para quem tá precisando. Quando você leva geralmente para uma instituição, ele não chega até essas pessoas que precisam realmente. Uhum. Vai chegar ali para as pessoas que conhecem, mas para aquelas lá no miolinho, sabe, onde tá necessitando mesmo no chega. Aquela que às vezes nem consegue chegar na instituição, né? Sim, isso aí tá desde o início. Eu vi, Deus me mostrou as prateleiras assim cheias de alimento. Isso aí é uma coisa que eu não mudaria de jeito nenhum. Uhum. Então não quis realmente escolher uma instituição. Que legal. Mas depois eu vou ter que juntar a galera aí, Exato. Tem alguns braços fortes aqui, né? Essa parte eu não vou conseguir fazer com vocês. Me permita dar um testemunho? Por favor. Tá? Eu acho que vai ser muito útil para Sara. Uma determinada data, eu e a Fran, nós resolvemos do nada, falamos, amor, vamos num supermercado e não vamos comprar cesta básica, a gente vai fazer uma compra. Vamos fazer uma compra, era final de ano. Vamos fazer uma compra bem legal, como se fosse para nossa casa, e vamos levar para alguém. E no decorrer de ir para o supermercado, nós resolvemos passar a comprar brinquedos, né? E aí nós compramos, a Fran depois pode confirmar, nós compramos 2 carrinhos e uma boneca. Eu acredito que seja isso. 2 carrinhos e uma boneca. E nós não tínhamos endereço, não tínhamos nada. E eu me lembro que nós saímos do prédio, eu coloquei a mão no volante, falei, Senhor, fiz a minha parte, nos leve agora. E eu estava vindo para Maringá, naquela época, não conhecia muito bem Maringá, os bairros de Maringá, e a gente foi, andava, e não é aqui, a gente sentia no nosso coração, não é aqui, até que nós encontramos um menino, uma molecada jogando bola na rua. Eu parei, brinquei de bola com eles ali na rua tal, e segui com o carro, aí nós vimos uma casa muito simples, e eu falei, Fran, é aqui. No que eu parei ali, os 2 meninos que eu estava brincando subiram correndo. Era a casa deles, cara. Caramba. Era a casa deles. Era a casa deles. E aí nós entramos pra dentro, eu falei, né, chamei a mulher, ela veio, contou um pouco da história dela, era uma família realmente que precisava muito daquilo, ela falou pra nós, era Natal, ela assim, fez toda a diferença na vida dela, e ela tinha uma menininha. Acha. Ela tinha a menina. E a menina tinha um nome bíblico. E a casa deles não tinha piso, era na terra. E ela foi buscar a Bíblia para mim e para mostrar onde estava o nome dela. Eu não me lembro agora o nome dela aqui. A Fran com certeza deve lembrar. Tava o nome dela na Bíblia, a Bíblia toda vermelha, porque era vermelho, a terra vermelha. E ela mostrar o nome dela na Bíblia. E nós entregamos a boneca para ela e os 2 carrinhos pros meninos. Uau. E assim... Não se preocupe, sabe? Eu acho que quando você falou, eu falei, cara, é isso mesmo, porque não precisa se preocupar, vou entregar, o Senhor vai colocar o lugar certo, a pessoa certa, né? Porque o propósito do coração dela é um propósito que agrada o coração de Deus e Ele vai direcionar. Muitas vezes a gente faz muita coisa, né? Entregou por tal instituição de caridade, não estou dizendo que é o caso, nem tem de forma alguma. Sim, Mas às vezes, assim, causa mais impacto na nossa vida do que na vida de pessoas.
É mais pra mim do que pro outro, né? Exato, É. né? Porque eu entreguei, né? E quando você vê assim, não tenho, vou deixar. E aí, de repente, aparece uma pessoa do nada, você fala, meu Deus, se eu tivesse entregado, não teria, essa pessoa agora não dava, e você vai se realmente sentir que foi útil, né? Sim, com certeza. É isso que eu tava sentindo no meu coração. E, nossa, que história linda. Foi isso, né? Ele viu que tá no caminho, né? E como é que faz para as pessoas comprarem, então, os ingressos, Sara? Hoje está sendo vendido na Disque Ingressos e no Posto Dubai. Só que tem a opção de comprar no dia também e na hora. Então, caso não consiga comprar no site, não deixe de ir. Não deixe de ir, porque vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Tem muitas surpresas para vocês lá. Vai ser muito especial, né? Vai ser muito especial. Legal. Sara, gostaria de colocar mais alguma coisa? Contribuir com algo a mais? Eu acho que não, acho que já foi muito especial, Foi né? muito. Que lindo. César? Não, cara, pra mim é isso mesmo. Acho que foi muito especial. Eu tô aqui, vou sair daqui um leão. Verdade. Tem uma pergunta que eu faço que esse eu não tiro de roteiro. Tá bom. Tá. Uhum. Que essa pergunta, acho que um dia ela vai servir por um estudo bem legal. Assim, eu faço para todo entrevistado meu, todo bate-papo. Que é sucesso para você, Sara? Sucesso hoje, pra mim, é você se encontrar na vida. Você saber quem você é e qual é o seu propósito aqui na Terra. Eu acho que esse é o sucesso pra mim. Não é ter milhares de dinheiro e estar nos melhores lugares que a gente acha que é. Mas é sim você se reconectar, se conectar com você mesmo. Você conseguir viver uma vida plena. É isso. Porque seja lá onde você estiver, se você estiver se amando de verdade, você já vai se sentir completo e realizado. Isso é sucesso pra mim. Uau, legal. César, o que é sucesso pra você? Pra mim, sucesso, Ney, é ser reconhecido como um homem de Deus. Isso pra mim é sucesso. Isso pra mim é sucesso. Eu entendo que a partir daí tudo flui de forma muito natural. Sim. Quando as pessoas conseguem ver Deus na sua vida e é porque você tá... Porque uma coisa é você achar, outra coisa é você conseguir fazer com que as pessoas enxerguem, né? Eu falo muito isso lá na célula, né? Uhum. Assim, eu vejo Deus na sua vida, né? Eu falo muito isso, porque realmente para mim esse é o ápice do elogio que eu posso te dar. Então, para mim é isso, sucesso, a pessoa falar para mim, cara, eu reconheço Deus na sua vida. Porque aí, irmão, aí você rompeu tudo. Né? Porque com ele, cara, não tem nem como, olhos né? viram, nem ouvidos ouviram. Não passou pela mente, nem pelo coração do homem aquilo que o Senhor tem planejado e pensado a teu respeito. Nossa. Entendeu? Então, assim, enxergar Deus na sua vida, cara. O que você quer mais na vida do que uma pessoa falando assim, eu vejo o Criador na sua vida, não tem cara. material que pague. Eu vejo né? o Criador na sua vida, cara. Entendeu? Muito Assim, legal. é muito louco, cara. César, olhando pra essa câmera aqui, ó. Imagina que tem uma pessoa ali e ela precisa de uma única palavra sua. O que ela pode esperar? Aquela câmera, vamos lá. Você que está me ouvindo, eu creio que vai chegar de forma muito linda isso no seu coração. O desejo do meu coração é que você encontre o Senhor de forma muito especial e que você se permita com que Ele possa mudar, transformar a sua vida. Esse é o desejo dEle, que você viva os sonhos dEle, que você viva o extraordinário dEle e coisas maravilhosas vão acontecer. Eu não estou falando de um mundo de fantasias, eu estou falando de um mundo de mãos dadas com o Senhor, onde os problemas virão, mas você vai sentir a segurança no Senhor e tudo, como a palavra dele diz, posso tudo naquele que me fortalece. E que independente das lutas que você venha a enfrentar, porque nós estamos nesse tempo e somos sujeitos a ela, independente delas, no Senhor você vai superar assim como a Sara, assim como foi comigo, vai superar todas as barreiras e todas as dificuldades que o mundo pode achar que está impondo na sua vida. É isso, né? Que lindo. Sara, para aquela câmera ali, a pessoa que precisa ouvir uma palavra sua. Eu fiquei até sem palavras agora de tão lindo que foi. Que coisa linda.
Feche a sua porta, converse com Deus e descubra quem você é de verdade. Não deixe os padrões te limitar, não deixe as pessoas falar quem você é. Você sabe dentro do seu coração quem você é de verdade. Coloca pra fora essa pessoa. Pega na mão de Deus e pode ter certeza que tudo que você desejar dentro do teu coração, você vai conseguir conquistar. Essa é a mensagem. Amém. Bom, eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores de hoje, estúdio da VMark Vídeos, que sempre cuida com tudo, com muito amor, com muito carinho dos nossos materiais, parceiro de longa data. Também agradecer aqui a Doce Pitota, deixa eu pegar aqui para você, ó. Então, se você vai fazer um evento, uma festa, se você quer algo diferente lá, a Doce Pitota vai poder te atender. E também temos aqui a Ceci Doces e Salgados, trouxe com muito amor, com muito carinho, com café para nós, um bolo, vai poder também te atender no seu evento. Para você que ficou até o final, gratidão a Deus, gratidão à sua vida. Espero que esse podcast tenha trazido a resposta que você vem buscando. E se fez sentido para você, se algo mudar na sua vida, compartilhe com a gente. A gente vai ficar muito feliz em saber que o Senhor pode trazer uma mensagem para você, tá bom? Te vejo até o próximo episódio. Sara, obrigado. Parabéns pela tua história. Dia 22 vamos estar lá. Vai ser muito especial. Vai ser lindo. César, muito obrigado. É uma honra poder caminhar do seu lado. Foi um presente de Deus na minha vida poder conhecer você, sua família. E que a gente possa sair daqui com muita alegria no coração para poder continuar transformando a nossa vida e transbordando na vida dos outros. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Obrigada a você. Obrigado.